Eu volto à tribuna novamente para dizer que participei de uma reunião agora à tarde com alguns senadores e começaremos, a partir de amanhã de manhã, senadora Rose, a recolher as assinaturas para o processo que eu chamo eleições diretas, para presidente e vice. Vossa Excelência, que foi constituinte comigo, sabe quanto que eu amo essa Constituição, quanto Vossa Excelência ama e quanto o povo brasileiro ama. E sabe que naquele período disseram que nós não tínhamos assinado a Constituição. Mentira. Nós todos assinamos a Constituição. Nós votamos, sim, contra o texto principal e brigamos para incluir mais questões. Mas nós temos orgulho de ter construído grande parte da Carta Magna e, por isso, queremos que ela seja respeitada. E, por isso, entendemos que o melhor caminho, nesse momento, para a conciliação nacional, para um grande acordo, um grande entendimento, é nós garantirmos que o povo possa votar. O povo elegeu a presidenta Dilma e elegeu também, junto com ela, o vice-presidente. Se assim aconteceu, e nós agora estamos chegando nesse grande entendimento, o senador Capiberibe, que é o grande articulador dessa proposta, o país está chegando ao entendimento que tem que haver uma mudança. E essa mudança pela via democrática, a mudança pelo voto, todo o poder que emana do povo, que esteja na mão do povo. Então, esse grupo de senadores, o senhor Cristóvão é um dos que temos conversado muito, o Randolph, Lídice da Mata, quem mais? Walter Pinheiro, senador Garrose, senador Félix, também nós conversamos, os senadores do PDT, enfim, já um grupo grande de senadores que tem também essa visão. O senador Fleury, que está aqui nesse momento, um homem que defende causas e não coisas, eu dizia para ele hoje, pessoalmente, digo aqui, está nos visitando, ele que teve um período conosco como senador e provavelmente vai voltar. Eu quero reafirmar, senadora Rose, como seria bonito se os homens públicos desse país, que os senadores, que é a casa revisora, a casa do bom senso, a casa do equilíbrio, não entrássemos naquele bate-boca vergonhoso, que eu usei o termo hoje à tarde, que eu vi na Câmara. Eu ouvi mais de 400 parlamentares. Nós digamos chacota a nível internacional pelo nível de debate, cantando, berrando, cantando, dizendo palavrões que eu não vou aqui repetir, e quem presidia era chamado, eu vou dizer, eu só vou lembrar o que foi dito, né? Quem presidiu era chamado de canalha ladrão para cima, por mais de 30 vezes, contei. Esse é o nível do parlamento, da 10ª economia do mundo, por isso que eu espero aqui no Senado, vou passar para Vossa Excelência em seguida, senador Capiberibe, a gente faça uma conversa, um diálogo, um debate, no mais alto nível, em defesa do povo brasileiro. Não importa aqueles que eram e foram às ruas, e eu sempre respeitei a todos e respeito, que eram a favor a presidenta Dilma, os que eram contra. Nós queremos, com essa proposta, unir todo o povo brasileiro. Nós queremos que os 140 milhões de brasileiros que votam tenham o direito de decidir. Eles vão dizer quem vai dirigir o país a partir de 2 de outubro. Senador Capiberibe. Obrigado, senador Paim. De fato, nós temos um problema a resolver. Há uma crise política, aliás, nós temos vários problemas, crise política, crise econômica e crise ética. E nós temos que buscar os instrumentos mais eficazes para avançar na solução da crise. A decisão da Câmara traz ao Senado a continuidade do processo de impeachment da presidente Dilma. Nós estamos separando o rito já definido pelo Supremo Tribunal Federal, vai avançar normalmente aqui na Casa e a expectativa é que até o dia 10 de maio nós estejamos votando na admissibilidade ou não. No caso de admitirmos aqui no Senado o afastamento da presidente, nós vamos ficar numa situação, no mínimo, estranha. Nós vamos ter uma presidente afastada
e um presidente interino. Ou seja, a crise continua. A crise se aprofunda, porque nós temos até 180 dias para uma decisão final. E, nesse período, nesses 180 dias, assume o presidente interino. E eu não vejo perspectiva de um presidente interino com uma sociedade dividida, mergulhada no sectarismo político e no ressentimento provocado pelo confronto, de dar uma saída, uma alternativa para a crise que nós estamos vivendo. A crise econômica precisa ser pactuada também, porque esse é um jogo em que todos perdem. O que nós temos que equilibrar é como nós vamos distribuir, não é, o sacrifício. Nós não podemos mais aceitar os velhos pactos das elites que, em todos os momentos de crise, sacrifica os trabalhadores, sacrifica aqueles mais necessitados da nossa sociedade. Nós temos aqui, a Constituição de 88 criou uma rede de proteção social que hoje consome 14% do PIB. Do outro lado, nós temos os juros da dívida que consome 8%. E é isso que nós vamos, em algum momento, ter que pactuar, não é? Quem perde quanto nesse jogo. E há um grave problema de ilegitimidade que Vossa Excelência acaba de colocar. A presidente Dilma era legítima, tinha toda a legitimidade, ela ganhou as eleições com um programa registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Na hora que ela assume, ela deixa de cumprir esse programa, né? Passa a agir exatamente o contrário e ela perde a legitimidade e mergulha na impopularidade e termina perdendo o apoio no Congresso. E as pesquisas mostram, tanto ela como o vice. Não, exatamente. O vice é ilegítimo porque não tem programa, a votação. as mesmas ideias, as mesmas propostas. E o Datafolha mostrou que 61% dos brasileiros querem o afastamento da presidente Dilma e 58% querem o afastamento do vice-presidente Temer. Então, nós... E 90% não querem que o Eduardo Cunha continue. Fruto da mesma pesquisa. Exatamente. E nós temos que construir uma saída pactuada, tanto na questão política como na questão econômica. E o pacto político tem que ser avalizado e deve ser avalizado pela sociedade brasileira através do voto. Então, esse embrião que busca se ampliar, não é, que eu acho que é importante, Vossa Excelência citou, você está na primeira fila dessa luta, senador Paim, senador Cristóvão, não é, o senador Elmano Ferrer, não é, a senadora Lídice. Senador Rose, que fez uma bela reflexão. A senadora Rose de Freitas, não é? O senador Pinheiro, não é? A Bahia tem dois, Lídice e Pinheiro, estão nesse embrião. A ideia é discutir, debater e ir construindo esse pacto para uma saída mais rápida da crise, porque, veja só, são milhões de desempregados, são milhares de empresas que estão fechando as portas e nós somos pagos aqui, não é, para dar respostas à sociedade. Nós não estamos aqui pagos para criar mais complicação para a sociedade. Então, nós temos que assumir as nossas responsabilidades e buscar alternativas e soluções mais rápidas para a crise. Obrigado pela parte, parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Capiberibe. É uma honra para mim estar do seu lado. Eu conheço a sua vida, a sua história, belíssima história. E Vossa Excelência foi um dos primeiros mentores dessa discussão. Teve o cuidado de falar com alguns senadores e aí fomos ampliando. Oxalá o resultado seja aquele que todos nós sonhamos, para podermos voltar a sonhar e dizer o sonho vai se tornar realidade. Senador Arrose, senador Cristóvão... Senador Arrose primeiro, senador Cristóvão? Claro. Pode ser. Agradeço ao senador Cristóvão Buarque e dizer o seguinte, há uma grande angústia, né? As eleições estão muito próximas e, se formos refletir sobre esse quadro, nós vamos ver que a logística dessa estrutura para essa discussão já está posta. Porque, afinal de contas, são 144 milhões, né, de brasileiros, de eleitores que vão se mobilizar para as próximas eleições que aí estarão.
Isso no primeiro turno. No segundo turno, cerca de 30 milhões. Né? Se temos essa estrutura toda montada e se tem um constrangimento exposto em números e pesquisas sobre esse momento que atravessa, presidente Dilma atravessa, o país atravessa, e pelo segundo momento que vamos dizer, se desenha à nossa frente, tão logo se instale a comissão processante, vamos conhecer qual é o sentimento da expectativa dessa votação, que será feita nesta casa, essa casa revisora, composta de senadores, que já foram alguns ministros, outros governadores. Vamos dizer que esse pensamento do senador Capiberibe, ela vem também mobilizar o sentimento dos inúmeros brasileiros espalhados pelos países, milhões de brasileiros que não querem o caminho que está posto, até constitucionalmente, que é o caminho afastado, uma presidente assume seu vice. Um vice que a sociedade não se identificou como possivelmente o próximo presidente da República. Se assim for, se não houver uma outra maneira de ser, tem que alguns ingredientes mais democráticos, mais legítimos, tem que estar postos nessa discussão. E quando os senhores trazem para o país essa forma de retornar à plenitude da democracia através de um processo que possa ser esse, em que o voto expresse a legítima vontade do povo brasileiro, melhor. Nós estaremos com angústia de estar vivendo um momento que foi construído pela diversidade da política, pelos confrontos e conflitos que ela traz, que ela tem. Portanto, eu quero dizer assim, ao escolher prefeitos de quantas cidades? 5.000... Quantas cidades, senador? Mais de 5.000 cidades, com certeza. Então, 5.000 cidades escolhendo prefeitos, vereadores. Multiplica essa situação, onde todos estarão tentando refletir a realidade e apontar para uma saída. Então, vamos pensar nessa saída agora, nesse momento, em conjunto, que eu acho que nós podemos ajudar muito a democracia do nosso país e legitimar a mudança que está sendo requisitada pelo povo brasileiro. Muito bem, senador Garroso, e eu vou passar para o senador Cristóvão. E Vossa Excelência usou o termo que eu ia usar, nada mais legítimo que o povo nas urnas escolha o seu representante máximo, seja presidente ou vice, no caso nosso aqui. Senador Cristóvão. Presidente Paim, se o impeachment passar, nós vamos ter no lugar da presidente Dilma um presidente que sai das entranhas desse governo e do mesmo modelo. E talvez saia das entranhas pelas mãos do parteiro Eduardo Cunha. Então, ninguém espere coisas diferentes. Apenas se esgotou o tempo da presidente Dilma. Se não passar o impeachment, ela vai ter muita dificuldade em continuar como a condutora do Brasil. E se passar, o Temer também vai ter muita dificuldade. Mas não é dificuldade de dizer vamos ajudar, não é dificuldade estrutural. É uma dificuldade intrínseca. Falta de credibilidade, por exemplo. Ela perdeu e ele não ganhou, porque não foi eleito. É falta de base de apoio. Ela perdeu. Ontem a votação a gente viu. E ele não tem, a não ser por acordos, por arranjos, porque ele não trouxe uma ideia para a gente, ele não trouxe um conjunto de projetos, ele não trouxe uma ideologia que nos unifique. Então, nós estamos diante de duas alternativas, a meu ver, muito ruins. Quando nós fomos a presidente Dilma, senador Capiberibe, eu, Randolph, nós falamos que a continuação do governo dela como estava era ruim, o impeachment era ruim, a cassação era ruim, a solução era ela ser capaz de fazer um novo governo. Ela própria, como presidente, mas com um novo governo, com novos ministros, com ministros amplos. Eu acho que ela perdeu essa possibilidade e um ano depois não vai conseguir. Então, diante disso, a melhor solução para o Brasil é aproveitarmos as eleições municipais, senador, e fazermos também uma eleição para presidente e vice-presidente. Eu acho que é a melhor alternativa. Muito complicado conseguir fazer isso dentro das regras da Constituição e fora delas nada presta, nada serve e nada devemos querer. Mas vale a pena tentar. Se de repente a própria presidente mandasse para cá um projeto nesse sentido, de PEC,
Ou se um grupo de nós fizesse e conversássemos, claro, para ter a aceitação da presidente e do vice, porque sem isso a gente faz a PEC, aprova, que não é fácil, mas consegue, e eles entram no Supremo, e é possível que um juiz, um ministro, interrompa, dizendo que feríamos uma cláusula pétrea, que é o fato de não mudar uma eleição durante o ano em que a eleição se realiza. Tem muitas dificuldades, mas é nos momentos mais difíceis que nós, parlamentares, temos a obrigação de nos unificarmos, buscarmos uma saída. Em tempos especiais, precisamos de soluções especiais. E esse é um momento muito especial que estamos atravessando. Por isso, essa ideia de juntarmos alguns de nós e começarmos a dizer, vamos trazer legitimidade para que essa legitimidade traga a credibilidade. E isso só nas urnas. As ruas, elas trazem a indignação, mas elas não trazem a solução. Até porque as ruas, elas levam ao confronto, não levam à unidade. São as urnas que unificam, são as urnas que trazem a solução. O grande papel das ruas é despertar pela indignação a necessidade de ir às urnas. E isso eles nos passaram. Nós precisamos saber como construir essa alternativa das urnas, que poderia, de fato, pôr um governo com estabilidade, com credibilidade, para conduzir os próximos anos. Por isso, senador Paim, que eu pedi a parte para falar sobre a provocação que o senhor está nos trazendo. Senador Cristóvão, eu vou encerrar, até porque eu tenho um acordo com o senador Medeiros, que enquanto ele ia dar uma entrevista, eu voltava à tribuna, porque eu já havia falado sobre esse tema, inclusive no dia de hoje. Mas o que eu acho de bonito nessa proposta, que ela não é contra ninguém. Ela não é contra a presidenta Dilma, não é contra o vice-presidente, ela é a favor do Brasil. Ela quer que o Brasil diga, houve um impasse, as pesquisas todas mostram que o nosso povo quer uma mudança em relação àqueles que estão dirigindo o país. As pesquisas todas mostram isso. E nós aqui, senadores da República e senadoras, temos obrigação de contribuir para a harmonia, para o entendimento, para o diálogo, para uma saída política para a crise. E a saída política mais, eu diria, do mais alto nível, seria nós assegurarmos as eleições diretas para, exatamente, senador Arroz, como falou, para o dia 2 de outubro. Gasto zero para o país, mais um nome na cédula. Mais uma cédula, a cédula de quem vai eleger e quer definir o futuro presidente da República já a partir de 2 de outubro. Esse é o caminho mais salutar, esse é o caminho mais equilibrado, esse é o caminho mais de bom senso. Por isso que eu faço um apelo aos senadores e senadoras que a gente reflita. E essa é uma proposta que não tem quem é o pai da criança, não tem. É um grupo de senadores que foram dialogando e chegaram nessa alternativa, que é uma alternativa positiva, uma alternativa generosa com o país, e não com aqueles que querem o poder pelo poder ou não, ou aqueles que até de forma ingênua acham que é possível governar o país da forma que está nessa divisão. Quem pode unir o país é exatamente o povo brasileiro. É os 144 milhões votando e dizendo, olha, esse aqui é o nosso candidato, esse deve ser o futuro presidente da República. Muito obrigado, senador Emmanuel Ferrer.